Caros amigos, caros camaradas, quero começar por vos dirigir a todos uma grande e fraterna saudação e por vos agradecer este gesto que nos deixa sensibilizados, mas que, sobretudo, posso assegurar-vos, é um gesto que nos dá muita força e muita confiança para a batalha que estamos a travar. Estamos no meio de uma batalha eleitoral, temos ainda um mês e meio pela frente, um mês e meio de trabalho duro, de convencimento, de esclarecimento, de mobilização para o voto na CDU, mas posso assegurar-vos que vamos daqui com mais confiança e com mais força, com esta solidariedade que daqui levamos dos profissionais do setor do táxi, nesta belíssima iniciativa que vos agradecemos. Eu quero dirigir-vos apenas algumas palavras breves e antes de me referir às questões mais específicas do setor, gostava de vos dar uma palavra sobre a situação do país e sobre aquilo que nos últimos 3 anos e meio, foi uma evolução da situação do país por contraponto por aquilo que aconteceu até há 4 anos atrás, em que foi possível iniciar um caminho de recuperação, de defesa, de conquista de direitos, de rendimentos para a generalidade da população, sobretudo aqueles que vivem do seu trabalho. Foi um caminho no qual a CDU, o PCP, a CDU, tiveram um papel determinante, de que nos orgulhamos. Se lembrarem, alguns os que aqui estão talvez ainda se lembrem, do que foi a noite das últimas eleições legislativas em outubro de 2015, devem lembrar-se certamente que havia 2 partidos que estavam a fazer a festa nessa noite, tinham acabado de terminar 4 anos de governo em que implementaram um programa de empobrecimento da generalidade da população, em que nos tentaram convencer de que se a população empobrecesse o país ficaria melhor e não ficou, ficou pior. E tínhamos um Partido Socialista resignado com uma derrota que tinha sofrido, assim a entendeu, e a dar os parabéns a esses 2 partidos. E tínhamos ainda um outro partido que estava muito contente com os seus resultados, mas a dizer: há uma boa notícia, que foi os resultados que tivemos, estamos muito contentes. Há uma má notícia, vamos ter que aguentar mais 4 anos de governo do PSD e do CDS. E esses 2 partidos não esconderam os planos que na altura tinham. Não esconderam que queriam levar por diante um corte nas pensões em pagamento de 600 milhões de euros. Não esconderam que aquilo que tinham dito até aí, que era temporário, afinal teria que passar a ser definitivo. Medidas de cortes de salários, de aumentos de impostos, não esconderam que iam privatizar aquilo que ainda restava, já não muito, de empresas públicas e de setores estratégicos públicos. E houve um partido e apenas uma força nessa noite eleitoral que logo aí disse: atenção, eles não ganharam, eles perderam nesta noite. E só se outros quiserem é que eles continuam a governar. Pela nossa parte, há condições para que na Assembleia da República a gente confirme a derrota que o povo acabou de lhes ditar nas urnas. Começou aí, ou abriu-se aí, uma possibilidade que se veio a concretizar de derrotar esses 2 partidos e de fruto, em grande medida, da luta travada pela população ao longo destes anos, mas também e fundamentalmente da iniciativa do PCP, da CDU, logo desde esse momento, iniciou-se então esta nova fase na vida política nacional, de recuperação de direitos, de rendimentos, e desmentindo a tese de que outros nos tentaram convencer, melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do povo significou mesmo uma melhoria do próprio país. A economia cresceu, criaram-se mais empregos, o país ficou melhor porque a vida das pessoas ficou melhor também. Aqui chegados, valorizar cada uma das medidas que foi possível implementar não nos impede de reconhecer o muito que está por fazer. Os problemas que não tiveram resposta, e alguns deles, não tendo resposta, as coisas normalmente não ficam como estão, tendem a agravar-se.
aquilo que de anseios, justas aspirações dos trabalhadores, das populações, que não tiveram resposta também, seja na valorização de rendimentos, seja na melhoria dos serviços públicos, da saúde, da educação, da segurança social, enfim, um conjunto de áreas que não tiveram ainda a resposta que era necessária. Mas, aqui chegados, aquilo que temos dito é que a opção com que os portugueses estão confrontados, a generalidade da população está confrontada, não é entre ficar parados como estamos, sem responder a problemas que exigem resposta, mas também não é andar para trás para os anos do empobrecimento da governação PSD-CDS. A opção não é entre andar para trás e ficar parado. A opção com que o povo português está confrontado é a de avançar. Avançar com confiança, de forma decidida, na resposta aos problemas que não tiveram ainda resposta e na melhoria das condições de vida da generalidade da população. Achamos que a garantia mais sólida de podermos cumprir esse avanço é reforçando a força, a CDU, a força que se revelou ser determinante nestes anos para todos e para cada um desses avanços. E já agora, nestes e em todos os anos, a força determinante também para resistir aos retrocessos. E estamos aqui perante gente que sabe o que isso significa num setor que foi confrontado com a intenção de lhe forçarem a aceitação de muitos retrocessos. Deixem-me dizer-vos também, e porque aqui aproximamos-nos de uma batalha de eleições para o Parlamento Europeu, que no Parlamento Europeu não foi diferente. Nós orgulhamos-nos do trabalho que fizemos, agradecemos as palavras que já aqui nos dirigiram sobre esse trabalho, não fizemos mais do que a nossa obrigação, mas, convenhamos, não é coisa pouca alguém poder dizer nestes dias que cumpriu com a sua obrigação, que cumpriu com o seu dever. E nós orgulhamos-nos disso. Seja cá, seja no Parlamento Europeu, cumprimos com a nossa obrigação. Há poucos dias apresentamos o balanço do trabalho que fizemos no Parlamento Europeu e temos dito que é um trabalho... Nós estamos habituados a isto, a prestar contas do trabalho que fazemos. E temos dito que é um trabalho que não teme comparações com nenhuma das outras forças políticas. Pelo contrário, deseja que façam essas comparações. Porque se as fizerem, e as fizerem com verdade e com rigor, terão de chegar à conclusão que não houve nenhuma outra força que no Parlamento Europeu, como a CDU, tivesse tido uma intervenção tão intensa em defesa do país, dos trabalhadores, do povo, dos micro, pequenos e médios empresários, em defesa do que nós consideramos serem os interesses nacionais. Enquanto outros lá estiveram, estes anos todos, a submeterem-se a imposições decididas pela Alemanha ou por quem quer que seja, pela União Europeia, muitas delas contrárias ao interesse nacional, e eles, deputados eleitos por Portugal, que lá deviam estar para defender os nossos interesses, estiveram a submeter-se a essas imposições. Até temos um primeiro-ministro que vinha dizer há dias, com orgulho, que o PS é o partido que mais defende a União Europeia em Portugal. Logo abriu uma guerra com o PSD e com o CDS, que vieram dizer que eles é que eram os que melhor defendiam a União Europeia em Portugal. Pois para nós, a questão decisiva, e foi isso que mostramos nestes 5 anos, não é defender a União Europeia em Portugal, é ter quem nos defenda a nós, quem defenda aos trabalhadores e o povo português na União Europeia perante as arbitrariedades e as imposições de quem manda na União Europeia. Foi com esse espírito que interviemos estes anos no Parlamento Europeu e agora a mensagem que estamos a dirigir à generalidade da população é que está nas mãos de cada um decidir. Ou dar força aos que se submeteram, ou dar força àqueles que resistiram e que estiveram na linha da frente da crítica, mas também da proposta em defesa dos setores produtivos nacionais, em defesa do trabalho, em defesa dos serviços públicos, em defesa do nosso país. Vamos para eleições, camaradas e amigos, e antes de falarmos de compromissos, e esta é uma altura propícia para que sempre se falem de promessas, é importante recordar o que é que cada força política cá andou a fazer. E neste caso concreto, que aqui estamos hoje convosco, o que é que cada força política cá andou a fazer em defesa dos profissionais do setor do táxi. Importa recordar
as opções que cada força política tomou, que interesses escolheu defender e que políticas é que apoiou. Costuma-se dizer que a prática é o primeiro critério da verdade. E, na prática, quem esteve sempre com os profissionais do táxi foi o PCP e foi a CDU. O PCP e a CDU estiveram sempre ao lado do setor, enquanto outros, o PS, o PSD e o CDS, se submetiam aos interesses das multinacionais e reservavam para o setor do táxi, foram reservando algumas promessas e algumas palavras vãs. O PCP e a CDU denunciaram e combateram a ilegalidade e a concorrência desleal das multinacionais, enquanto outros, estes que disse, PS, PSD e CDS, eram cúmplices nos sucessivos governos com a atividade ilegal dessas mesmas multinacionais. Durante anos neste país, com este governo, mas também com o anterior, as multinacionais violaram impunemente a lei, enquanto as autoridades que deviam velar pelo cumprimento da lei eram cúmplices dessas violações da lei. Ao mesmo tempo, ao setor do táxi eram aplicadas multas por razões tão ridículas como o facto da cor do carro estar aplicada em vinil em vez de ter sido pintada. Denunciámos este Estado que se ajoelha aos pés dos poderosos, dessas multinacionais, dos grandes capitalistas e guarda toda a sua força para perseguir os trabalhadores e os micro, pequenos e médios empresários. Foram também o PS, o PSD e o CDS que o ano passado se juntaram para aprovar uma lei injusta, a chamada lei do TVDE, que veio criar, na prática, dois regimes para uma mesma atividade e veio legalizar a concorrência desleal. Mais uma vez, o PCP e a CDU estiveram ao lado dos profissionais do táxi, opondo-se a estas medidas legislativas e denunciando desde a primeira hora quais eram as suas verdadeiras intenções. Já depois da lei aprovada, foi o PCP quem chamou a atenção do Governo para o facto de continuarem por regular muitos dos aspectos da nova lei e que outros tantos não estavam a ser cumpridos, continuando as multinacionais a não cumprir a lei e continuando na completa impunidade. Ainda esta semana, o PCP, na Assembleia da República, através do meu camarada Bruno Dias, questionou o Ministro do Ambiente sobre estas questões e este, como é costume, fez-se de surdo. Em março, tivemos o PSD a avançar com um projeto de lei de liberalização selvagem do setor do táxi, numa proposta chumbada o mês passado na Assembleia da República, mas que veio revelar as ameaças que continuam a pesar sobre o setor. Eles não desistiram dos seus objetivos. E, entretanto, o PS e o Governo vão fazendo por esquecer a promessa que deixaram ao setor do táxi. Em setembro, de que iria ser descentralizada para as autarquias o direito de introduzir contingentes no TVDE. Nós não deixaremos que o PS esqueça desta promessa e iremos voltar a insistir nela. E por falar em setembro, quero lembrar aquela extraordinária jornada de luta dos profissionais do táxi, em que vós que aqui estáis participaram e que tive na altura a ocasião de saudar ao vivo, ali nos restauradores. Foi uma extraordinária jornada de luta. Uma demonstração de firmeza, de coragem, de serenidade, que conseguiu que o país sentisse os problemas do setor e que obrigou o Governo e o PS a compromissos importantes que ainda não cumpriu. E não tínhamos ilusões, só essa luta obrigou o Governo e o PS a esses compromissos. Os profissionais do táxi lutaram contra forças muito poderosas, mas demonstraram a sua razão e ganharam aliados. Quando se luta, nem sempre se ganha. E nem sempre se ganha tudo. Mas tudo se perde quando se abandona a luta. E por isso a luta vai continuar. Caros camaradas, caros amigos, como dizia ao princípio,
agora que vamos para eleições, é preciso dar força àqueles que demonstraram na prática estar ao lado do setor. É preciso dar força à CDU. Até porque Portugal precisa, no Parlamento Europeu, de dar força àqueles que, como já aqui disse, não aceitam a submissão do país às imposições da União Europeia, às políticas da União Europeia, todas aquelas imposições associadas ao euro e outras, muitas delas determinadas pelos interesses das multinacionais que a União Europeia defende. É preciso dar força àqueles que cá e lá defendem os trabalhadores, os micro, pequenos e médios empresários, que defendem o povo português e o direito do nosso país a um desenvolvimento soberano. Mas quero também, e agora sim, que já aqui demos conta do trabalho que fizemos, quero também aqui deixar-vos um compromisso. Um compromisso que penso que sabem que iremos cumprir, como sempre fazemos. Esse compromisso é o da luta contra a liberalização do setor do táxi, que vai ter de continuar, seja em Portugal, seja na Europa, e saibam que continuarão a ter ao vosso lado os eleitos da CDU com toda a força que o povo nos der. Para a CDU, o táxi é um elemento central dos transportes públicos. Vamos continuar do vosso lado na luta contra a concorrência desleal. Vamos continuar do vosso lado Vamos continuar ao vosso lado exigindo a manutenção, sem exceções, de contingentes de viaturas ligeiras autorizadas para o transporte de passageiros. Vamos continuar ao vosso lado na luta por apoios à modernização do táxi e pela melhoria da legislação do setor. Vamos continuar ao vosso lado contra qualquer incremento da exploração dos profissionais do setor, pelo direito dos profissionais do táxi a um rendimento digno com condições de trabalho dignas que lhes permitam compatibilizar a vida profissional com a sua vida familiar. O setor do táxi presta um serviço essencial ao país. É o sustento de dezenas de milhares de famílias. Não pode ser transformado num imenso espremedor para sugar lucros para meia dúzia de grandes capitalistas à custa dos profissionais e dos utentes do setor. Ao contrário de outros, nós não andamos aqui apenas para as eleições e quando há eleições. E penso que têm essa experiência. Nós andamos aqui todos os dias na luta que é preciso travar, mesmo quando não há eleições. Mas é nosso dever, nesta altura, dirigir a todos este apelo. É que a força com que sairmos destas eleições será a força que vão ter para nos encontrarem ao vosso lado a lutar por justas reivindicações em todos os dias que hão de vir a seguir a essas eleições. Podem continuar a contar com o nosso apoio, nós contamos com o vosso apoio. Obrigado.